Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma web aula da disciplina de Química Analítica 1. Na aula de hoje, nós finalizaremos o módulo 6 e falaremos mais um pouquinho sobre o estudo sistemático do equilíbrio, tratamento sistemático do equilíbrio. Passando então para a nossa apresentação, nós temos aqui então o módulo 6, parte 2. Antes, porém, nós faremos uma rápida revisão da última aula, onde nós apresentamos para vocês a definição de equilíbrio de sistemas complexos. Vocês puderam perceber que o equilíbrio, na verdade, um simples equilíbrio de solubilidade pode funcionar com 3 equilíbrios simultâneos, como é o caso aqui do sulfato de cálcio, solubilizado, formando cálcio 2+ e sulfato. Esses íons sulfatos podem reagir com os íons hidrônios da água, e a água por si só sofre uma reação de autoprotólise. Nós também passamos para a resolução de problemas envolvendo equilíbrios múltiplos e definimos também as etapas necessárias para a resolução desses problemas. Inicialmente, nós mencionamos que é preciso conhecer todas as equações das constantes de equilíbrios envolvidos em um problema de equilíbrios múltiplos e elencamos as principais constantes, como o Kw, o Ka, o Kb, o beta, que é a constante de equilíbrio de uma reação de complexação, e o K de oxirredução. Por fim, nós definimos balanço de massa e balanço de carga, tá ok? Como ferramentas necessárias para o estudo sistemático do equilíbrio. Na última aula, nós também deixamos aí como atividade de nível 1 o questionário online número 6, as atividades 6.1 e 6.2, tá ok? E também deixamos aí o construindo e fixando o conhecimento do módulo 6, que se encerra a sua postagem às 23h59 do dia 5 de junho, tá ok? Pois bem, na aula de hoje, nós continuaremos o módulo 6, tratamento sistemático do equilíbrio, falando de procedimentos para o cálculo da solubilidade pelo método sistemático. Para que nós entendamos melhor o método sistemático, eu trouxe aqui um fluxograma que simplifica todas as etapas necessárias para o cálculo de múltiplos equilíbrios. Inicialmente, nós devemos escrever as equações balanceadas. Quando você, então, tem um problema que envolve equilíbrios múltiplos, a primeira coisa que você deve fazer é relacionar todas as equações no equilíbrio que estão presentes naquele problema. Em seguida, você vai estabelecer uma equação para a quantidade desconhecida. Você vai definir qual é a sua incógnita e vai estabelecer uma equação para ela. O próximo passo é escrever, então, as expressões para as constantes de equilíbrio, que nós acabamos de mencionar na nossa revisão. Em seguida, nós vamos escrever as expressões para o balanço de massa e as expressões para o balanço de carga. Na etapa 6, nós vamos contar os números de equações e o número de incógnitas que existem no problema. Caso o número de equações seja maior ou igual ao número de incógnitas, nós passamos então para a etapa de aproximação, que é a etapa 7. Caso o número de equações não seja maior ou igual ao número de incógnitas, eu não posso resolver esse problema, ou seja, eu tenho que parar porque esse problema é um problema sem solução. Necessariamente, eu tenho que ter um número de equações que seja igual ou superior ao número de incógnitas, tá ok? Se eu tenho um número de incógnitas maior do que o número de equações, esse problema não tem solução, tá ok? Se ele, então, obedece a esse critério, nós passamos, então, para a etapa de aproximações, porque, geralmente, como foi falado na última aula, problemas que envolvem equilíbrios múltiplos têm múltiplas incógnitas, e, por isso, eles necessitam de um tratamento sistemático, que muitas vezes é necessário, então, que a gente faça algumas aproximações para simplificar o cálculo e para fugir de equações de segundo, terceiro e graus superiores. Então, a gente vai resolver essas equações em relação às incógnitas, que é a etapa 8, e verificar se as aproximações foram válidas. Se essas aproximações não são válidas, então nós temos que voltar à etapa 7 e fazer novas aproximações. Por outro lado, se essas aproximações forem válidas, o problema está resolvido, tá ok?
que nós vamos fazer a partir de agora é apresentar 3 problemas onde nós aplicaremos esse método sistemático para a resolução destes problemas. Ou seja, nós apresentaremos um procedimento para o cálculo da solubilidade pelo método sistemático. O primeiro problema que vocês têm aí no livro de texto é o exemplo 6.5, que é um procedimento usado para calcular a solubilidade pelo método sistemático, onde se pede para calcular a solubilidade molar do hidróxido de cádmio em água. Então, como primeira etapa, nós temos que escrever as equações químicas balanceadas. Do que? Da reação do hidróxido de cálcio em água. Ou seja, nós temos, como qualquer outra reação em meio aquoso, a equação de autoprotólise da água, uma água mais uma água formando íon hidrônio e OH-, na concentração de 10-7, tanto os íons hidrônios como o OH-. E temos o equilíbrio de solubilidade do meu hidróxido de cálcio, formando cádmio, formando cádmio 2+, e 2 hidróxido menos, OH-, tá ok? Ambos chegando ao equilíbrio dinâmico, por isso nós temos seta dupla aqui no meu sistema. A próxima etapa, etapa 2, é estabelecer uma equação para a quantidade desconhecida, ou seja, nós temos que identificar a nossa incógnita. No nosso caso aqui, como exemplo pede para calcular a solubilidade de um sal, a nossa incógnita vai ser, na verdade, igual à concentração do cádmio 2+, uma vez que a solubilidade do hidróxido de cádmio equivale à concentração do cádmio 2+, tá ok? No terceiro passo, então, nós vamos escrever as expressões para as constantes de equilíbrios envolvidas nesse sistema. Óbvio que nós teremos que expressar aqui o Kw, já que nós mencionamos a equação de autoprotólise da água, que é dado pela concentração de H3O+, e OH-, e esse valor vocês conhecem como sendo de 1,00 vezes 10⁻14. E o Kps do meu sal pouco solúvel, o hidróxido de cádmio, que é dado pela concentração de cádmio 2+, vezes a concentração de OH- ao quadrado. Ao quadrado porque nós temos 2 mols de hidróxido para 1 mol de cádmio. Esse valor de Kps é um valor tabelado. Se não for dado no problema, pode ser facilmente encontrado em uma tabela de solubilidade de Kps, de constante de equilíbrio. Na etapa 4, nós vamos escrever as expressões do balanço de massa. E para isso, nós devemos considerar que a concentração de OH- é a soma da parcela vinda da dissociação do hidróxido de cádmio mais a parcela vinda da dissociação da água. Ou seja, nós temos cádmio provindo do hidróxido de cádmio, formando também o OH- e esse OH- aqui dá origem ao H3O+, o que corresponde aqui ao que nós acabamos de dizer, que o OH- provém tanto do hidróxido de cádmio quanto da água. Em outras palavras, no balanço de massa nós temos que a concentração de OH- equivale a 2 vezes a concentração de cádmio 2+, uma vez que o OH- que provém do hidróxido de cádmio forma tanto 2 mols de OH- para 1 mol de cádmio. Então, nós temos que esse OH- equivale a 2 vezes a concentração de cádmio 2+, mais a concentração de íons hidrônios, uma vez que o OH- que provém da água também forma íons hidrônios. Então, é equivalente à concentração de íons hidrônios à concentração de OH-. Por isso, no balanço de massa, a concentração de OH- equivale a 2 vezes a concentração de cádmio, porque está numa relação de 1:2 com o OH- na primeira equação, mais a concentração de íons hidrônios na segunda equação, já que eles estão numa relação de 1:1. Chegamos aqui à etapa 5, que é escrever o balanço de carga. Para isso, nós vamos ter que observar todas as espécies iônicas no meu sistema. E nesse sistema aqui, em particular, vocês podem observar que o balanço de carga é idêntico ao balanço de massa, uma vez que as espécies iônicas que estão sendo contabilizadas estão numa relação que equivale ao meu balanço de massa. Ou seja, nós temos a concentração de OH-, espécie negativa, equivale a 2 vezes a concentração de H+, mais a concentração de íons hidrônios, espécies positivas.
Na etapa 6, nós vamos contar o número de equações e o número de incógnitas que nós temos no nosso sistema. No nosso caso específico, nós temos 3 incógnitas, que são a concentração de OH-, a concentração de cádmio 2+, e a concentração de íons hidrônios. Nós não conhecemos os valores dessas concentrações ainda. E nós temos 3 equações independentes. A equação da constante de autoprotose da água, o Kw, a equação do KPS, da constante do produto de solubilidade do meu sal pouco solúvel, e o meu balanço de massa ou balanço de carga, uma vez que ambos são equivalentes no meu sistema. Se nós temos 3 equações e 3 incógnitas, o número de equações é igual ao número de incógnitas e nós podemos resolver esse problema usando aí simplificações ou aproximações, né? Que é a etapa 7. Para fazer aproximações, nós vamos então partir da equação do balanço de massa ou balanço de carga. E nós vamos considerar o seguinte, ó. Vocês podem observar que o KPS do cádmio, do hidróxido de cádmio, que é 4 vezes 10 a menos 12, é relativamente grande. É um valor relativamente grande para produtos de solubilidade. Portanto, a solução será alcalina. Assim, podemos sugerir que a concentração de OH- é muito superior à concentração de íons hidrônios. Se o KPS é muito elevado, significa que as espécies OH- irão se dissociar mais e por isso a concentração de OH- é muito elevada em relação à concentração de íons hidrônios que provém única e exclusivamente da água. E esse valor vocês conhecem que é algo em torno de 10 a menos 7. Se o valor de OH- é muito superior à concentração de íons hidrônios, nós podemos desconsiderar esse valor de íons hidrônios, uma vez que ele é desprezível, pode ser considerado desprezível nessa aproximação. Se nós desprezarmos, então, a concentração de íons hidrônios, nós simplificamos essa equação anterior para concentração de OH- é quase igual, ou aproximadamente igual, a 2 vezes a concentração de cádmio 2+. Resolvendo então as equações para as incógnitas, nós temos a concentração de cádmio 2+ vezes a concentração de OH- ao quadrado igual a 4 vezes 10 a menos 12, que é igual ao valor do KPS. E nós temos aqui, que acabamos de deduzir a partir da aproximação, que a concentração de OH- é aproximadamente igual a 2 vezes a concentração de cádmio 2+. Se substituirmos então essa concentração de OH- na expressão do KPS, nós teremos então que a concentração de cádmio vezes 2 vezes a concentração de cádmio 2+ ao quadrado, substituindo a expressão aproximada aqui na expressão do KPS, que é igual a 4,00 vezes 10 a menos 12. Resolvendo então o problema em função de cádmio 2+, nós vamos ter que cádmio 2+ ao cubo é igual a 4 vezes 10 a menos 12 dividido por 4, uma vez que esse 2 aqui ao quadrado passa para 4, que é igual a 1,00 vezes 10 a menos 12. Tirarmos então a raiz cúbica desse número, nós teremos que a concentração de cádmio é de 1,00 vezes 10 a menos 4. O passo seguinte, passo 9, é conferir se essa aproximação ela é válida. Substituindo então a concentração de cádmio 2+ anteriormente encontrada na etapa 7, ou seja, pegamos aqui a concentração de cádmio 2+, que é de 1,00 vezes 10 a menos 14, e substituímos na etapa 7, que é a aproximação feita para o meu balanço de massa ou de carga. E com isso nós temos que, substituindo a concentração de cádmio, a concentração de OH- é aproximadamente 2,00 vezes 10 a menos 4. Substituindo agora a concentração de OH- anteriormente encontrada na expressão do Kw, nós vamos ter então que a concentração de OH- é aproximadamente igual a 2,00 vezes 10 a menos 4. Substituindo esse valor na expressão do Kw, nós vamos encontrar um valor da concentração de íons hidrônio equivalente a 5,00 vezes 10 a menos 11. A pergunta que não quer calar é se essa aproximação é válida, ou seja, a concentração de OH- é realmente superior à concentração de íons hidrônios. Vejam aqui
a ordem de grandeza dessas concentrações. OH- está 10 a menos 4 e íons hidrônios 10 a menos 11. Ou seja, realmente as concentrações de íons hidrônios são muito superiores do que a concentração de hidroxila é muito superior que a concentração de íons hidrônios e essa aproximação é válida, o problema está resolvido. Partimos então para outro problema, o exemplo 6.6, que versa sobre o contornando erros de aproximação feitos indevidamente. O problema ele pede para nós calcularmos a solubilidade molar do hidróxido de cobre em água. Novamente, nós vamos seguir todo aquele ritual de etapas. Partindo aqui vocês vão iniciar escrevendo as equações químicas balanceadas. Novamente, nós temos a autoprotose da água e a equação de equilíbrio da dissolução do meu composto pouco solúvel, tá certo? Vocês corrijam aqui, nós temos cádmio, mas na verdade o correto é cobre, tá ok? Vamos estabelecer as equações para a quantidade desconhecida, ou seja, identificar a nossa incógnita, que agora é a solubilidade molar do hidróxido de cobre, que pode ser representada simplesmente pela concentração de cobre 2+. E vamos escrever as expressões para as constantes de equilíbrio. Novamente, a expressão do Kw e a expressão do Kps, só que agora para o cobre 2+. Observem que agora esse sal apresenta um Kps de 4,80 vezes 10 a menos 32, tá ok? Que é um valor bem pequeno. Vamos escrever então as expressões do balanço de massa, lembrando que a concentração de OH- é a soma da parcela vinda da dissociação do hidróxido de cobre mais a parcela vinda da dissociação da água, ou seja, a dissociação da água gera hidroxila e íons H3 ou mais, por isso a concentração de OH- vai ser a concentração de hidroxilas mais duas vezes a concentração de cobre, uma vez que a concentração de hidróxido de cobre gera cobre 2+ e 2 hidroxilas, tá certo? Próximo passo, então, é escrever as equações do balanço de carga e, novamente, o balanço de carga é idêntico ao balanço de massa, basta observar aqui as equações envolvidas e observar que a concentração das espécies negativas equivalente à concentração das espécies positivas equivale também ao meu balanço de carga. E vamos, então, contar o número de equações e o número de incógnitas. Novamente, nós temos 3 incógnitas, concentração de OH-, concentração de cobre 2+, e a concentração de íons hidrônios. E temos 3 equações independentes, autoprotólise da água, Kps do hidróxido de cobre e balanço de massa ou balanço de carga. Como o número de equações é igual ao número de incógnitas, nós podemos, então, partir para a etapa de aproximações. Fazendo então a aproximação, nós vamos supor, assim como no exemplo anterior, que a concentração de íons hidrônios seja um valor bem pequeno, tá ok? Ou seja, a concentração de hidroxila é muito maior do que a concentração de hidrônio, de forma similar ao que foi feito no exemplo anterior. E com isso, nós vamos desprezar a concentração de íons hidrônio, ou seja, a concentração de OH- vai ser aproximadamente igual a 2 vezes a concentração de cobre 2+. E vamos resolver as equações para as incógnitas. Ou seja, vamos pegar aqui a expressão do Kps e a expressão do balanço de carga ou balanço de massa aproximado, substitui o valor de OH- aqui, 2 vezes a concentração de cobre na expressão do Kps, e com isso nós temos, novamente aqui, por favor, corrijam, cobre 2+ vezes 2 vezes cobre 2+ é igual a 4,8 vezes 10 a menos 32, ou seja, concentração de cobre 2+ ao cubo é igual a 4,80 vezes 10 a menos 12 dividido por 4, que é igual a 1,20 vezes 10 a menos 32. Tá ok? Corrijam aqui também o valor do Kps, 10 a menos 32, não 10 a menos 12. Ao fim, nós temos que a concentração de cobre 2+ vai ser dada pela raiz cúbica de 1,20 vezes 10 a menos 32, ou seja, 2,29 vezes 10 a menos 11. Essa é a nossa concentração de cobre. Temos então que nos questionar na etapa 9 se as aproximações são válidas. E para isso vamos substituir a concentração que acabamos de obter de cobre 2+ na etapa 7.
ou seja, a concentração de cobre 2+, que é de 2,29 vezes 10 a menos 11, vai ser substituída na aproximação que foi feita na etapa 7. E com isso, nós vamos encontrar uma concentração de OH- de 4,58 vezes 10 a menos 11. Com essa concentração de OH- que acabamos de encontrar, nós substituiremos esse valor na expressão do KW. E com isso, nós vamos encontrar uma concentração de íons hidrônio de 2,18 vezes 10 a menos 4. Voltamos então para o questionamento da etapa 9, que é: as aproximações são válidas? Porém, agora a concentração de íons hidroxilas não é muito superior à concentração de íons hidrônio. As íons hidroxilas estão na ordem de grandeza de 10 a menos 11 e o hidrônio 10 a menos 4. Ou seja, a concentração de íons hidroxila é muito inferior à concentração de íons hidrônios. Ou seja, a nossa aproximação não é válida. Se a nossa aproximação não é válida, nós temos então que voltar aqui à etapa 7 e fazer novas aproximações. Para fazer essa nova aproximação, vamos atentar agora ao valor do KPS do hidróxido de cobre, que é um valor muito pequeno. É algo elevado a 10 a menos 32, vezes 10 a menos 32. Uma substância que tem um KPS dessa natureza, ele é um composto muito pouco solúvel, porque esse KPS é facilmente atingido. Ou seja, nós temos uma solução muito ácida. E assim nós podemos supor que a concentração de íons hidrônios é muito superior à concentração de cobre. Com isso, a aproximação que foi feita anteriormente é mudada, né? Porque agora nós vamos desprezar a concentração de cobre, 2+, e com isso a concentração de hidroxila vai ser aproximadamente igual à concentração de íons hidrônios. Observem que novamente aqui vocês têm que substituir o termo cádmio por cobre, tá ok? Ao final da aproximação, nós temos então que a concentração de íons hidroxila é aproximadamente igual à concentração de íons hidrônio. Substituindo então na expressão da autoprotólise da água, nós temos que a concentração de hidroxila vai ser igual à concentração de íons hidrônio, que vão ser igual a 1,00 vezes 10 a menos 7. Substituindo esse valor na expressão do KPS do hidróxido de cobre, nós temos por fim então que, substituindo o valor que acabamos de encontrar de OH-, que é de 1,00 vezes 10 a menos 7 na expressão do KPS, nós vamos ter que cobre 2+ vezes 1,00 vezes 10 a menos 7 ao quadrado, que é a concentração que acabamos de obter para a hidroxila, é igual ao KPS, que é 4,80 vezes 10 a menos 32. Ou seja, a concentração de cobre 2+ é igual a 4,80 vezes 10 a menos 18. Agora podemos observar então que esse valor que foi encontrado para a concentração de íons hidrônios é muito superior à concentração de cobre. Nós temos íon hidrônio na ordem de 10 a menos 7 e a concentração de cobre na ordem de 10 a menos 18. Com isso, nós podemos atestar que essa aproximação é válida e que o nosso problema, então, está concluído. Tá ok? Para finalizar, então, essa aula, nós vamos partir aqui para um último exemplo, o exemplo 6.7, onde nós pedimos para determinar a solubilidade quando o pH é constante. É interessante porque, embora seja um equilíbrio de solubilidade, o pH ele influencia. E ele pode influenciar se for constante e se variar. Nesse caso específico, nós estamos trabalhando com uma solução tampão com pH constante. O problema pede, então, para vocês calcularem a solubilidade molar do oxalato de cádmio em uma solução tamponada em pH igual a 5. Vamos então inicialmente escrever as equações químicas balanceadas, a autoprotólise da água, a dissociação ou equilíbrio de solubilidade do oxalato de cádmio, formando cádmio 2+ e íons oxalato 2-. O oxalato reagindo com os íons hidrônio da autoprotólise da água, formando o HC2O4- mais água, e o HC2O4- reagindo novamente com o hidrônio, restabelecendo aqui o ácido oxálico mais água. Ou seja, agora nós temos 4 equações. Estabelecendo então a relação para a quantidade desconhecida, ou seja, identificar nossa incógnita. Nossa incógnita é a solubilidade molar do oxalato de cádmio, que equivale à concentração de cádmio. E escrever as expressões para as constantes de equilíbrio. No caso aqui nós temos o KW,
o KPS do oxalato de cádmio, o Ka1, que é a constante de dissociação ácida 1, para a primeira dissociação do ácido oxálico, e o Ka2, constante de dissociação ácida 2, para a segunda ionização do ácido oxálico, ionização ou dissociação. Nós partimos então para a etapa de escrever as expressões do balanço de massa, uma vez que o oxalato de cádmio é uma única fonte de cádmio e das 3 espécies de oxalato, nós temos então que a concentração de cádmio equivale à concentração de ácido oxálico mais íon HC2O4- mais C2O4-. Isso porque a concentração de cádmio provém do oxalato de cádmio e esse oxalato de cádmio forma todas essas espécies de oxalato, tá ok? Além disso, nós temos que o pH é igual a 5, ou seja, sabendo que pH é igual a menos log da concentração de H3O+, nós temos o pH igual a 5, equivalente a menos log da concentração de H3O+, multiplicando por menos 1, nós temos menos 5 igual a log da concentração de H3O+, e tirando o antilogaritmo, nós temos então que a concentração de H3O+, é igual a 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. A solubilidade na expressão do KW, substituindo, na expressão do KW, esse valor da concentração de H+, nós obtemos a concentração de OH-, ou seja, substituindo aqui o meu H3O+, que acabamos de encontrar na expressão do KW, nós vamos encontrar facilmente, então, a concentração de OH-, que é equivalente a 1 vezes 10 a menos 9, dentro do meu balanço de massa. Vamos então aqui na etapa 5 escrever o balanço de carga. No entanto, como não foram especificadas as espécies do tampão, apenas foi mencionado que ele é um tampão pH 5, e muito menos a concentração dessas espécies, nós não temos dados suficientes para escrever o balanço de carga. Vamos então contar o número de equações e o número de incógnitas. Nós temos agora 4 incógnitas: concentração de cádmio 2+, concentração de ácido oxálico, concentração de HC2O4- e concentração de C2O4 2-. E temos 5 equações de independência: KW, KPS, K1, K2 e o balanço de massa. O balanço de carga, lembrando que ele não é passível de ser calculado porque não foi expressada a concentração das espécies que compõem o tampão. Como podemos observar aqui, o número de equações é superior ao número de incógnitas, então o problema pode ser resolvido a partir de simplificações. Então, fazendo aqui as aproximações, que nesse caso específico não são necessárias, pois a solução exata é fácil de ser obtida, nós temos então que partimos para a etapa 8 de resolução das incógnitas. Rearranjando a expressão do Ka2 em função de HC2O4- e substituindo a concentração de H3O+, nós temos então a expressão do Ka2 é essa daqui, concentração de hidrônio vezes concentração de oxalato dividido pelo HC2O4-, que é igual a 5,42 vezes 10 a menos 5. Deixando ela em função do HC2O4, nós vamos multiplicar em cruz aqui, trazer esse termo para cima e o valor do Ka2 para baixo, que é que vamos demonstrar aqui nessa etapa seguinte. E se substituirmos o valor da concentração de hidrônio, que é 1 vezes 10 a menos 5, nós vamos então ter que a concentração de HC2O4- é igual a 0,1845 vezes a concentração de C2O4 2-. Rearranjando agora a expressão do K1 em função do ácido oxálico e substituindo os valores da concentração de hidrônio e da concentração de HC2O4 obtido anteriormente, nós vamos ter então que, partindo aqui da expressão do K1, nós podemos rearranjar essa expressão em função da concentração de ácido oxálico, basta multiplicar em cruz aqui, passando aqui o valor de K1 para baixo e a concentração de ácido oxálico para cima. Substituindo então o valor da concentração de H3O+, e o valor da concentração de HC2O4- que nós
encontrando no slide anterior, nós temos então que a concentração de ácido oxálico equivale a 3,29 vezes 10 a menos 5 vezes a concentração de C2O4 2-. Na etapa seguinte, então, nós vamos substituir todos esses valores que foram encontrados na expressão do balanço de massa. E com isso nós temos que a concentração de cádmio é igual a 0,1845 vezes a concentração de C2O4- mais 3,29 vezes 10 a menos 5 vezes a concentração de C2O4- mais a concentração de C2O4-. Ou seja, nós estamos trabalhando apenas com duas variáveis. Fazendo então, efetuando essa soma aqui, nós temos que a concentração de cádmio 2+ é igual a 1,18 vezes a concentração de C2O4 2-. Rearranjando aqui em função da concentração de C2O4 2-, nós temos ela equivalente à concentração de cádmio 2+, dividido por 1,18. Substituindo então esses valores na expressão do KPS do oxalato de cádmio, nós temos então o KPS do oxalato de cádmio e efetuaremos a substituição do valor da concentração de C2O4 2- que acabamos de encontrar. E com isso nós teremos apenas a expressão em função da concentração de cádmio, facilmente resolvido como sendo igual a 3,26 vezes 10 a menos 4, que equivale ao valor da solubilidade do cádmio em pH 5. Para que vocês possam treinar um pouquinho essa resolução sistemática do equilíbrio, nós temos aí a atividade online 1, que é o questionário online 7, atividade 6.3, 6.4 e 6.5, tá ok? Vocês vão ter algo em torno de uma semana para resolver essa atividade. E vocês já têm também disponível aí para postagem o Construindo e Fixando o Conhecimento do módulo 6. Lembrando que essa postagem se encerra às 23 horas e 59 minutos do dia 5/6, tá ok? Próxima aula nós iniciaremos o último módulo do nosso curso, que são os tópicos avançados em equilíbrio químico, onde nós falaremos especificamente do efeito da solubilidade em solutos efeito de solutos não dissociados e a dissociação de íons complexos. Um abraço a todos e até a próxima.